Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez para falar com você e transmitir a leitura e também os ensinos da Palavra de Deus, através da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe esse vídeo, né? Faça com que chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que esse trabalho nosso seja coroado de êxito e que cumpra a missão para a qual está destinada, que é levar a palavra de Deus a todos os nossos irmãos, amigos e também a toda a humanidade, né? Muito bem, nós estamos hoje iniciando aqui a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, e essa lição de número 8 traz por título o seguinte: comprometidos com a palavra de Deus. É exatamente o objetivo da Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos comprometidos com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus que nos foi deixada pelo nosso Criador para nos orientar e nos ensinar tudo aquilo que Ele pretende para com o homem. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo de número 28. A verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a inerrante palavra de Deus, né? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, para que você possa depois, aí no conforto do seu lar, acompanhar com mais detalhes. A lição traz a nossa leitura bíblica em 2 Timóteo, no capítulo 2, do verso 14 até o 19. E também na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Muito bem, nós vamos iniciar então essa aula dizendo a você, como uma introdução, que nós somos apegados à palavra de Deus e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação da Bíblia, né? O apóstolo Paulo, escrevendo, disse que nenhuma palavra das profecias, capítulo 2, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós temos que trazer como base para a nossa convivência diária com a Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Por ser a palavra de Deus, nós precisamos, portanto, do auxílio, da orientação e do ensino do Espírito Santo de Deus. Para isso que nós estamos trazendo nessa oportunidade esta lição, comprometidos com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque faz parte da atuação do Espírito Santo nas nossas igrejas, que tem por finalidade nos instruir e ensinar a palavra de Deus. Nós temos nessa lição 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a autoridade da Bíblia. Dentro desse tópico principal, desse primeiro tópico principal, nós temos o primeiro subtópico, que é sola escritura. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Também o segundo subtópico, nossos fundamentos, os fundamentos dos pentecostais, especialmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que nós vamos ver no decorrer da lição, que pode existir alguma variação mesmo entre os pentecostais acerca de alguns assuntos bíblicos, né? Muito bem, o terceiro subtópico do primeiro tópico principal: não somos deístas. Nós vamos definir daqui a pouquinho o que significa isso. O segundo tópico principal da nossa lição traz por título o zelo pela doutrina.
O primeiro subtópico desse segundo tópico principal diz assim: ensino ou instrução. O segundo subtópico, o conteúdo da fé. O terceiro subtópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Nós vamos ver daqui a pouquinho mais detalhadamente todos esses tópicos, tá bom? O terceiro tópico principal fala do cuidado que nós devemos ter quanto aos modismos. E o primeiro subtópico trata exatamente do modismo. O segundo subtópico desse tópico principal, terceiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. O terceiro subtópico, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o quarto e último subtópico, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, nós vamos então dar início a esta lição propriamente dita, né? Está falando mais sobre a autoridade da Bíblia. Nós sabemos que nós herdamos, né, dos reformadores lá do século XVI, principalmente com Lutero, né, que um dos pilares das suas teses, ele fala sobre sola scriptura, é o primeiro subtópico nosso. Sola scriptura, no latim, derivado do latim, né? Somente as escrituras. Ou seja, coloca, como Lutero colocou, né, Zwinglio também, entre outros também, ele deixou bem claro que para que haja um crescimento espiritual, para que nós não venhamos a tropeçar, a deixar a verdade de lado e colocar, às vezes, o nosso próprio intelecto em funcionamento, embora o nosso intelecto seja importante, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Nós devemos ter como base somente as escrituras, né? O brado de sola escritura, ou somente as escrituras, significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que nós podemos conhecer a Deus e entender sua vontade. Você pode ver referência disso em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o 17. Dentro desse tópico, nós podemos ainda dizer, né, que nós, pentecostais, especialmente da Assembleia de Deus, né, aqui no Brasil e no mundo todo, que nós somos uma comunidade internacional, né, a Assembleia de Deus aí no mundo todo, nós temos como regra simplesmente a Bíblia Sagrada. É claro que nós temos nosso credo e temos também as nossas revelações, né, as nossas condutas doutrinárias. Nós vamos ver nos tópicos adiante. Mas o importante de nós salientarmos é que nós, embora tenhamos as nossas diretrizes no credo e nos nossos demais ensinos doutrinários, nós temos que deixar claro que nada substitui a Bíblia, nada substitui a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos os católicos, né, os católicos romanos principalmente, eles também têm a Bíblia deles, né, embora com algumas alterações em relação à nossa, mas eles também trazem, além da Bíblia, as tradições que eles assimilaram no decorrer dos anos, principalmente lá da era romana, nos tempos de Cristo, né, no tempo da Idade Média, quando eles puderam vivenciar um momento muito peculiar da história humana, e esse momento fez com que eles trouxessem para dentro do credo deles muitas tradições que às vezes esbarram com os nossos ensinos da Bíblia. Segundo o subtópico do primeiro tópico principal, os nossos fundamentos. Por que nossos fundamentos? Porque somos pentecostais e pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. Os nossos fundamentos não são vistos por alguns, melhor dizendo, né, como que nós baseamos simplesmente as nossas crenças em práticas e emoções, né? Eles acham que nós levamos muito para o lado emocional, muitos acham isso, né? Não é que eles acham, muitos acham, né? Nós não estamos aqui fazendo distinção entre cristãos e cristãos, mas sim entre pensamentos, né? A grande maioria acha que nós baseamos nossas crenças em emoções, né? E nós ensinamos as nossas crenças num canon aberto, ou seja, o que é isso?
é um canon aberto nas Escrituras Sagradas. Então, essas interpretações de que nós somos cessacionistas, né? Cessacionista significa que nós cessamos as revelações com os apóstolos. Em parte é verdade, porque a Bíblia Sagrada ela se completou com os apóstolos. Os apóstolos, logo após Jesus Cristo ter sido assunto aos céus, eles deixaram seus escritos, né, muito especialmente o apóstolo São Paulo, e com os ensinos dos apóstolos, daqueles que viveram com Cristo, que deixaram registrado na Bíblia Sagrada para nosso conhecimento daquilo, da vontade de Deus para nós, né, nós dizemos que ali as revelações escriturísticas de Deus cessaram. Por isso que eles acham que nós somos cessacionistas. Por outro lado, nós também cremos que na nossa declaração de fé, né, da Assembleia de Deus, a Bíblia é a única regra de fé e nós não necessitamos de mais nenhuma revelação extraordinária, né? Ou seja, pretensamente canônica. Significa o quê? Que nada que venha a ser revelado após o encerramento das Escrituras Sagradas, nós não podemos tomar como uma pretensão canônica, ou seja, algo que irá definir doutrinariamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós absorvemos da Bíblia. Então, a única regra de fé é a Bíblia. Embora dizer que nós somos cessacionistas, por não acreditar em mais nada, não. Nós também cremos que Deus continua falando conosco, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, né? Nós também não somos deístas. O que é ser deísta? Ser deísta significa que você crê em Deus, mas que Deus está muito longe do homem. Ou seja, Deus não está preocupado com os assuntos humanos. Deus não se envolve na vida cotidiana do ser humano, o que não é verdade. Nós somos, sim, teístas. Por que teístas? Nós somos teístas porque cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Uma das referências que nós podemos citar para você, você pode acompanhar na sua casa tranquilamente, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 27. Ele está interessado no ser humano. Também lá em Hebreus 11:6, né? O fechamento do cânon sagrado da Bíblia, né? Nós podemos dizer que começou esse fechamento com uma diretriz que um bispo de Alexandria, né, o nome dele era Atanásio, lá no ano 367 depois de Cristo, foi quando ele começou a esboçar entre os cristãos, a ensinar entre os cristãos, logo após o concílio de Niceia, né, o concílio da cidade de Niceia, que mais tarde seria debatido lá no concílio de Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo, que a veracidade das informações das escrituras hebraicas em confronto com as informações contidas no Novo Testamento. Ou seja, ele começou, até então, a igreja estava preocupada somente com os escritos cristãos, ou seja, aqueles 4 evangelhos deixados pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas apostólicas, né? As cartas e os ensinos apostólicos que vieram posteriormente. E eles pegaram somente esses escritos da era cristã e eles se baseavam na sua doutrina e ensinamento somente nessas escrituras. Mas então, como eu já disse, né, Atanásio, esse bispo de Alexandria, e também mais tarde lá em Constantinopla, no concílio de Constantinopla, esse aqui foi no concílio de Nicéia, e mais tarde no concílio de Constantinopla, começou a perceber que havia uma interação muito grande, muito forte entre os escritos do Antigo Testamento e os escritos do Novo Testamento, que estava disponibilizado para os cristãos na época, né? Mas não foi ele que autenticou essa verdade. Essa verdade já estava implícita, já estava inclusa nos escritos cristãos. O problema era a questão de nós ajuntarmos, ou melhor, juntarmos, né, todos os escritos do Velho Testamento
aqueles que das tradições hebraicas, né, que era considerada como sendo o livro hebreu da lei, né, e quando juntou esse livro com o Novo Testamento, percebeu-se que havia uma harmonia muito grande entre os ensinos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. É claro que quando se juntou as escrituras hebraicas com os escritos cristãos dos primeiros séculos da era cristã, foi bem verdade que houve abriu mais o leque de interpretações. Aquilo que estava escrito nos Salmos, que o próprio Cristo, né, ele citou os Salmos, citou os escritos de Moisés, citou os profetas, né, tudo que os profetas falaram dele, Moisés falou dele, tudo que estava escrito dele a respeito dele nos Salmos, e tudo que estava escrito a respeito dele nos livros históricos da Bíblia, né, até mesmo nos livros poéticos, citou os Salmos, por exemplo, faziam parte, sim, de um contexto só. O problema era juntar esses contextos, e foi exatamente o que foi feito, né? Essa revelação, as revelações canônicas, né? Elas são a regra de fé básica que nós temos. Ela é a única que nós podemos citar como sendo verdadeiras, porque nós cremos na inerrância da Bíblia e que a Bíblia Sagrada, ela traz a vontade de Deus direta para nós, que somos cristãos. Amém? Muito bem, esse seria então o primeiro tópico que nós temos, né? Deixando bem destacado que nós, quando trazemos o termo sola scriptura, que foi um termo muito usado pelos reformadores, né, Lutero e os demais que seguiram após eles, o próprio Calvino, né, sola scriptura quer dizer somente as escrituras. Quando nós falamos assim, nós vamos chegar um pouquinho mais na frente e vamos ver por que nós temos que tomar bastante cuidado em não colocarmos outras literaturas ou outros escritos, às vezes acima da Bíblia, para que satisfaça talvez alguma vontade que nós temos, ou algum interesse que nós temos, ou até mesmo algum pensamento que nós temos a respeito da Bíblia. A Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia, basta estudá-la. Segundo tópico principal da nossa lição, fala sobre o zelo da doutrina. O zelo da doutrina, nós vamos começar a ver agora, né, esse zelo pela doutrina, ela tem ligação com a apologética cristã. O que é apologética cristã? Quando nós fazemos uma apologia a alguma coisa, nós estamos nos referindo a alguma coisa e tentando transmitir uma ideia através dessa nossa ação apologética, que é uma apologia, né? Eu me considero um apologista cristão. Eu faço questão de defender o cristianismo e fazer apologia ao cristianismo para que todos venham a conhecer Jesus Cristo. Todos nós crentes deveríamos ser um apologético, né? Principalmente nós que temos a missão de levar a palavra de Deus ao mundo. E a apologética cristã, desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada. Por quê? Para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Toda a doutrina da igreja está fundamentada na Bíblia. Então nós temos que ter em mente que os credos e as confissões de fé que nós temos em nossas igrejas, né? Quando falamos credo, quem já foi católico apostólico romano se lembra muito bem do credo, né? Chega até a rezar o credo na igreja, né? Para ficar bem fixado na mente a palavra credo. Então a gente acha às vezes que o credo é uma palavra mais romana, mas não. O credo é aquilo que são tópicos principais do cristianismo que são defendidos de uma forma bem sucinta, bem resumida, né? Para que grave na memória alguma fase dos ensinos bíblicos. Por exemplo, né? Cremos em Deus Pai acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então isso faz parte do credo, né? Então o credo não tem nada a ver, às vezes a pessoa fala credo, acha que nós estamos misturando as coisas. Não, o credo da nossa igreja existe e também existem as confissões de fé.
Normalmente, as confissões de fé são mais extensas, né? São defesas de teses doutrinárias por grandes teólogos que pertencem à nossa denominação, e essas defesas doutrinárias são o que nós conhecemos por confissões de fé, que são produzidas pela igreja, por teólogos da igreja, para quê? Para facilitar o ensino e até o aprendizado daqueles que são um pouco mais afastados da teologia, né? Porque nós temos muitos crentes em nossas igrejas, muitos membros de nossas igrejas que não são formados em teologia, não são teólogos, nunca estudaram profundamente a Bíblia. Então, tudo que nós aprendemos às vezes diretamente da igreja, através das pregações, das mensagens, e também da escola dominical, como nós estamos fazendo aqui agora. E esses credos, ou melhor, a confissão de fé da Assembleia de Deus, ela traz um ensinamento doutrinário bastante extenso para que você possa aprender aquilo que nós defendemos, tá? Ensino ou instrução? O primeiro subtópico do zelo pela doutrina. A palavra doutrina, né, quando nós falamos doutrina, ela vem do latim doctrina e significa ensino ou instrução. Ela aparece de diversas maneiras no contexto bíblico, né? De acordo com o contexto da Bíblia, ela aparece às vezes de forma um pouco diferente, mas quando, por exemplo, fala assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, está lá em Atos 2,42, significa o quê? Que os crentes estavam perseverando, estavam continuando a acreditar nos ensinos apostólicos. Aqui está com o significa ensino, né? Nos ensinos apostólicos. E também quando nós vemos a palavra doutrina, né, ela pode ser como instrução, né, ela significa instrução, ou seja, uma série de pensamentos colocados de uma forma bastante sintética para que a pessoa possa entender. Isso é uma instrução também, uma doutrina, né? É uma maneira de nós comunicarmos as nossas confissões de fé, ou até mesmo nossas convicções teológicas, né? Vamos dizer assim, porque é bem verdade que todos nós sabemos, se olharmos para o nosso mundo hoje, a quantidade de denominações evangélicas e até pentecostais que existem, que trazem algumas variantes dentro dos seus ensinos. Nós não podemos afirmar que tudo é heresia. Aquilo que é heresia já é destacado logo de cara, né? Não crê em Deus direito, não crê em Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é relegado a um plano inferior, né? Então tudo isso nos mostra que as seitas e heresias estão aí ao nosso redor. Mas a grande maioria das igrejas mais tradicionais tem um corpo doutrinário, tem uma linha doutrinária bastante parecida entre si. É claro que alguns assuntos, muito especialmente, eu destaco aqui, em termos escatológicos, né, doutrina das últimas coisas, trazem algumas diferenças interpretativas, mas não significa que um está errado, outro é heresia, esse está certo, aquele está certo. Não, são coisas que realmente, às vezes, a Bíblia nos fornece informações que, colocadas de certa forma, parecem diferentes, mas na realidade são as mesmas coisas, né? Bom, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente de ensino cristão, como os credos, né? Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus. Eu acabei de dizer sobre o credo e também sobre o sistemático que nós temos aí, as confissões de fé que nós temos, são bastante sistemáticas, né? Elas também tem a fonte primordial na Bíblia Sagrada. Nós não podemos deixar de forma alguma a Bíblia Sagrada de lado. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Veja bem, Deus nunca excluiu a capacidade que o homem tem de se comunicar com ele, de perscrutar a sua palavra, e também a capacidade que nós, como seres humanos, temos de sermos seres inteligentes e sabermos interpretar as coisas que nos são colocadas. Deus nunca tirou também o intelecto humano dessa nossa experiência em interpretar a palavra de Deus. Tá
nós temos algumas referências disso, por exemplo, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, também em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse capítulo 3, esse versículo, o capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 16. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então nós temos aqui agora o terceiro tópico desse nosso estudo hoje, terceiro subtópico, né, do tópico segundo, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Agora trazendo mais para o lado da Assembleia de Deus. A nossa confissão de fé, ela não é de autoria particular, não. Não é qualquer um que se esboa e fala, vou fazer uma igreja, vou abrir uma igreja e vou fazer uma confissão de fé. Não, porque essa confissão de fé, ela expressa o pensamento e a vida da igreja, baseado na Escritura, ou seja, submetido às Escrituras Sagradas. E tem que estar em conformidade com elas, senão nós não podemos aceitar como verdadeira, né? Qualquer coisa que estiver escrita em nossas confissões de fé ou em nosso credo que fira a palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Mas é claro que quando nós falamos que nós temos que rejeitar, não significa que existam coisas em nossas confissões de fé que precisam ser rejeitadas. Não, de maneira nenhuma. A confissão de fé é bem estruturada, bem baseada na Bíblia, o credo é muito bem formado, então nós temos tranquilidade de afirmar que estamos no caminho correto. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja, e esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com ela. Essa frase nós não podemos jamais esquecer. Amém? Eu disse agora há pouco que eu ia falar um pouquinho mais sobre o capítulo 3, o verso 16 de 2 Timóteo. Eu quero até ler aqui, né? Para que a gente não fique simplesmente na nossa fala, para que você possa compreender, que eu estou acompanhando aqui na Bíblia, né? O versículo diz o seguinte, olha essa versão que eu estou lendo aqui. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu vou fazer menção à primeira frase. Nessa minha versão que está aqui, que é a Revista Corrigida, né, a ARA, vamos ver aqui, ela é a ARA, Revista e Corrigida. Vamos procurar aqui, nós vamos descobrir já, né? Nós temos aqui, ela é a Almeida Revista e Corrigida. Essa Almeida Revista e Corrigida, a primeira frase do versículo diz, e toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Repare que o artigo está após o adjetivo, ou seja, divinamente inspirada. Porque existe a grande maioria das versões bíblicas. Eu estive consultando a Bíblia americana, por exemplo, no inglês, ou mesmo a Bíblia em espanhol. Eu possuo alguns exemplares que eu sempre gosto de pesquisar nessas outras Bíblias, né? Para a gente, às vezes, comparar alguma posição que nós temos. E ali está escrito o seguinte, toda escritura é divinamente inspirada. É diferente de dizer que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Quando nós dizemos que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa, nós estamos dizendo que todos os escritos são verdadeiros e são inspirados por Deus. Quando nós pensamos assim, a primeira impressão que fica é que a primeira versão que eu li é que está correta, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ou seja, as que não são divinamente inspiradas, é claro, não são proveitosas. Eu queria deixar claro aqui para vocês o seguinte, se nós pegarmos todo o contexto das cartas de Paulo a Timóteo, né, nós vamos ver que no contexto se encaixa perfeitamente a maneira de escrever que toda escritura é divinamente inspirada. Por quê? Porque no contexto bíblico, no contexto em que Paulo está colocando e escrevendo a Timóteo, ele está se referindo às escrituras sagradas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, à lei de Moisés, aos profetas, aos livros históricos, enfim, todo o cânon hebreu.
Ele está se referindo a isso. Então, quando ele se refere a isso, é correto dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Se nós pegarmos aqui na Bíblia Sagrada, vamos abrir aqui 1 Timóteo, 2 Timóteo de novo. Vamos abrir aqui, nós vamos... Aqui, ó. O primeiro capítulo de 2 Timóteo, primeiro capítulo 1, verso 5, seguindo esse contexto, está escrito assim, olha, o verso 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo que também habita em ti. Ele está se referindo ao que ele já conhecia das Escrituras, ao que a sua família havia trazido e ensinado para ele, né? No verso 13, né? No verso 14 do capítulo 3, antes do verso 16 que nós estamos discutindo sobre ele, diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, ou seja, a lei, ele já tinha aprendido a lei, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Então, quando ele fala assim, nós vemos que no contexto ele está se referindo às Escrituras sagradas. Por isso que quando nós lemos, tanto numa versão quanto na outra, que toda escritura divina é divinamente inspirada, também está correto. Ou toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, também está correto. Nós não podemos, às vezes, achar que uma forma está correta e a outra está errada. Então, nós deveríamos deixar de lado a nossa Bíblia e parar de lê-la, né? Porque encontramos coisas erradas na Bíblia. Não é verdade. As maneiras de se colocar estão corretas. Então, a nossa confissão de fé é essa. Nós vamos passar então para o terceiro e último tópico principal, cuidado quanto aos modismos, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a doutrina, né, o cuidado com a nossa doutrina, deve ir além e combater até os modismos, porque é muito modismo, né? Que usa-se para levantar heresias ou para refutar. Outros já estão colocando aí que acha que a Bíblia tem que ser reescrita todinha, porque está tudo errado na Bíblia. Enfim, tem tanto modismo por aí, né? Que o apóstolo Paulo, escrevendo nos Efésios capítulo 4, verso 14, chama isso de ventos de doutrina. Esses ventos de doutrina, eles acabam enganando muita gente, né? E pode ter certeza que a maioria das comunidades, até igrejas que pregam dessa forma, que acompanham o modismo para atrair pessoas, a intenção não é realmente propagar o evangelho, e sim montar comunidades para sustento próprio, até para interesse próprio, né? Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Não serve para nada esses ventos de doutrina. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Temos alguns exemplos aqui, né, na revista, se você acompanhar em sua casa, você vai poder ler, mas vamos partir para o segundo subtópico. O segundo subtópico, ele diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aqui o segundo subtópico, o terceiro subtópico e o quarto, todos eles são tirados desse versículo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O segundo subtópico é só procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado significa realmente estar em acordo com a Bíblia Sagrada. Ou seja, caso você seja submetido a um teste de conhecimento bíblico, você tem que estar aprovado. Não por isso que o apóstolo Paulo ele condena quando escolhem-se para ministérios, por exemplo, os neófitos, né, os novos na fé. Por quê? Porque não tem experiência, não tem conhecimento ainda da Bíblia. Por mais que ouviu falar no passado, por mais que na comunidade à sua volta sempre toquem assuntos bíblicos, ele não possui conhecimento suficiente para ministrar a palavra de Deus, para ensinar e para assumir responsabilidades, né? O terceiro subtópico, como obreiro que não tem que se envergonhar. Obreiro, irmãos, eu me lembro, há muitos anos atrás, hoje já perdeu um pouco esse conceito, né? Entrou no conceito correto, vamos dizer assim. A gente achava assim, nós tínhamos na igreja o diácono, nós tínhamos o presbítero, nós tínhamos o evangelista, nós tínhamos o pastor.
E antes do diácono, às vezes as pessoas que auxiliavam eram chamadas comumente de obreiro. Então ficou na mente de muita gente que o obreiro ele está abaixo do diácono. Quando na realidade, dentro da Bíblia Sagrada, a palavra obreiro ela é utilizada para qualquer função dentro da igreja. Desde que trabalhe em prol do reino de Deus, é considerado obreiro. Tanto faz, o pastor é obreiro, evangelista é obreiro, o presbítero é obreiro, o diácono é obreiro, ajudantes gerais são obreiros que trabalham na obra do Senhor. Na Bíblia Sagrada, em algumas localidades da Bíblia, né, tem um significado, às vezes, até totalmente fora. São obreiros que trabalhavam, são funcionários, né, são operários, que chamava de obreiro. Mas, nesse caso aqui, ele está se referindo a obreiros na obra de Deus. Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é um verbo muito raro na Bíblia Sagrada. Aliás, ele aparece só uma vez no Novo Testamento. E aparecem 2 vezes no Velho Testamento, esse verbo é manejar, né? Que no grego é ortotomel. Esse verbo significa literalmente cortar reto. Ele aparece 2 vezes no Velho Testamento, mas só quando foi feita a Septuaginta, né? Quando é traduzido do hebraico para o latim a Bíblia Sagrada. Está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 6, e também capítulo 11, verso 5 de Provérbios. Então, é uma palavra muito pouco usada na Bíblia. Mas ortotomel significa literalmente cortar reto. Ou seja, manejar a palavra da verdade é como se você pegasse uma espada e cortasse reto com ela. Ou seja, você não pode ter desvios, você tem que cortar e atingir realmente o alvo. É uma colocação metafórica, viu, irmãos? É metafórica, não é literal, não. Você tem que pegar a Bíblia e sair batendo nos outros por aí, não. É um metafórico, porque nós temos que manejar bem, nós temos que ter, significa que não fazer uso da palavra, por exemplo, no púlpito, às vezes, para atacar algum desafeto. Irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas usando a palavra de Deus, porque quem conhece a vida, às vezes, da pessoa que está falando, né, que está pregando, no caso, do pregador, do preletor, sabe que ele está tentando atingir alguma pessoa com aquela palavra. Então, a Bíblia não é para ser usada contra algum desafeto entre os irmãos, né? O púlpito, tem uma frase muito bem colocada aqui na nossa lição, que diz assim, o púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de nós corrigirmos com amor, de nós pregarmos a palavra, de nós anunciarmos a salvação pela Bíblia Sagrada. Deus deixou-nos a Bíblia. Se você falar assim, mas a Bíblia eram vários livros, depois alguém juntou num livro só. E deixou tantos outros livros de fora, né? Não existiam só esses livros que estão na Bíblia, existiam muito mais. Mas quando nós olhamos para a harmonia que existe dentro da Bíblia, pela complexidade da precisão dos fatos e eventos narrados na Bíblia, dos nomes narrados na Bíblia e das profecias bíblicas que se cumpriram e com certeza se cumprirão as demais, que ainda não se cumpriram, né? Nós podemos sem dúvida nenhuma dizer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus revelou a si mesmo a nós através da Bíblia Sagrada. Irmãos, que maravilha nós possuirmos, né, esse compêndio tão glorioso, deixado pelo próprio Criador, com a finalidade de nos instruir. Uma outra frase que li algum tempo atrás, muito tempo atrás, dizia o seguinte: a Bíblia, ela não só é a bússola que nos indica o caminho aos céus, como também ela é um mapa que nos mostra a como nos conduzir na terra. Porque quando nós lemos a Bíblia e praticamos a palavra de Deus, aquilo que nela está inserido, nós temos uma vida muito melhor aqui nessa face da terra. Amém? A conclusão da nossa lição diz assim, ó, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade, a única. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Ainda completando essa conclusão, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que supostas profecias até, que muitas vezes são proferidas em nossas igrejas, venham
contrariar a nossa Bíblia Sagrada. Porque às vezes, no intuito, na emoção de se colocar uma profecia, de ser usado por Deus, muitas pessoas usam a Deus para expor uma própria ideia, um próprio pensamento em forma de profecia, né? Vamos dizer, uma falsa profecia, e existem pessoas incautas que levam esses ensinamentos doutrinários, principalmente, pensando que está fazendo a coisa certa, mas não está. Toda profecia, se ela for contrária ao que nós temos escrito na Bíblia Sagrada, nós podemos desconsiderá-la sem problema nenhum. Que Deus possa abençoá-lo grandemente e que esta aula possa ter ajudado você no seu crescimento espiritual. É o nosso desejo sincero de coração. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.